continuidade a esse estudo que estamos a fazer, hoje nós temos a seguinte pergunta no estudo de hoje. A pergunta é: você, ou quem quer que seja, tem fé para pecar? Existe fé para pecar? Porque muitas pessoas, às vezes, diante de determinadas situações que contrárias à vontade de Deus, elas dizem assim: eu tenho a minha fé. Então elas julgam que a maneira contrária delas tratarem as coisas de Deus é a fé dela. Muito bem. Lá no livro de, eu não sei se é Amós, Deus disse assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. Então, todos nós, hoje, lamentamos certas coisas que fazíamos ou fizemos porque não conhecemos a quem? A Deus. Éramos reféns de ódio, ciúme, mágoa. Éramos refém da desconfiança. Bastava alguém estar cochichando com a outra, já achávamos que estava a falar mal, uma insegurança. Éramos escravos do nosso maior inimigo. Quem é o maior inimigo? O nosso ego, o nosso eu. E quantos problemas nós não criamos porque não sabíamos como dominar. O ser humano é tão criativo que quando não tem problema, ele arruma. E era assim que acontecia com a gente. Não sabíamos o caminho. Então metíamos os pés pelas mãos, ou pela cabeça, ou como quiser. Magoávamos e éramos magoados. Sofremos. Tem gente que diz: pastor, se eu conhecesse esse caminho, eu não teria sofrido tanto. Mas Deus disse: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Mas essa luz brilhou, aleluia, no meu e no seu caminho. Foi quando o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela te libertará. Então, à medida que nós íamos conhecendo essa verdade, meu Deus, abriu-se é como se tirasse uma venda dos nossos olhos. É como se nós começássemos a aprender tudo do zero. E de fato, mesmo tendo idade, mesmo tendo já uma vivência nesse mundo, começamos do zero. Começamos a entender que o problema não era o problema era quem? Era nós. O problema é que nós não freávamos o nosso ego, o nosso eu, as nossas vontades, e por se entregar a determinadas fraquezas, a determinadas cobiças, a determinados sentimentos, nós vivíamos um inferno. Quando Jesus mandou perdoar, não foi para o bem de quem recebeu o perdão, foi para o nosso próprio bem. Hoje eu estava conversando com uma senhora que falou: pastor, eu cuidei de uma senhora até os minutos finais no leito, e ela morrendo ali, sendo, desculpe o termo, mas literalmente assim, comida pelo cancro. E eu conversando com ela, e eu descobri que ela era uma pessoa cheia de ódio, pastor, cheia de mágoa. Por isso que Davi disse, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Eu perguntei: qual era o cancro dela? Nos ossos. E eu falava para ela: perdoa essa pessoa, pede perdão a Deus. E ela segurando aquele ódio, tipo assim: não, essa pessoa não merece. Mas coitada, o que ela não sabia é que a pessoa pouco está se importando com ela. Ela estava às portas da morte, e com toda aquela bagagem de maldição, de ódio, ela iria parar, embora a senhora evangelizou ela, mas só Deus sabe,
se ela perdoa. Só Deus sabe se ela perdoa. Então, a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, nós descemos as águas e sepultamos a velha criatura. E ali nós decidimos fazer essa conversão para o caminho certo. Quantas coisas evitamos, quantos problemas nos livramos, quantas coisas mudaram. Meu Deus, quantas coisas boas aconteceram, só porque nós tomamos o quê? Uma decisão de conhecer a verdade e praticá-la. E ela nos libertou de nós mesmos. No entanto, nós sabemos que nesse caminho, nessa caminhada da fé, infelizmente, existem duas coisas a acontecer comigo e com você, com todos nós. Ou a pessoa amadurece na fé, se torna um exemplo, a ponto de ajudar os fracos, os caídos, se torna uma referência. Sal, Jesus não falou? Tu é sal. O que o sal faz? Dá sabor. Ela abre a boca, dá vida. Ela se torna um perfume, nem precisa falar de Jesus. Ela não tenta empurrar, desculpe o termo, Jesus goela abaixo das pessoas. Aceita, aceita, aceita. Não. O modo de vida que ela vive, o testemunho de vida dela, faz com que as pessoas sintam paz nela. Veja a diferença a ponto de perguntar: tem algo diferente em você? É o sal, é o perfume, é a luz de Jesus nela. Então, existem pessoas que amadurecem, elas passam a ter experiências, então elas conseguem ajudar outras que estão vivendo o que ela viveu. Elas amadurecem, elas estreitam o seu relacionamento com Deus, se tornam mais forte, mais resistente, aprende a orar, aprende a buscar, aprende a jejuar, aprende a clamar, aprende a ler a palavra, e não guarda só para ela não. Hoje eu estava conversando com um rapaz, está novo de igreja, vai batizar domingo. Ele: pastor, olha, acabou a depressão, acabou a tristeza. Olha, pastor, e começou a contar a vida dele. Vai dar o testemunho dele. Inferno de vida. Até em matar, ele se pensa, até em tirar a própria vida ele pensava. E ele: pastor, eu estou ajudando as pessoas, chego no meu trabalho, vejo uma pessoa para baixo, eu dou uma palavra e de uma maneira sutil eu ajudo. Porque ele recebeu a água. O que Jesus disse? Quem beber da água que eu lhe der, nele nascerá uma fonte que jorrará. Então a pessoa que vai caminhando com Deus, ela vai amadurecendo na fé, vai crescendo, vai se tornando mais fraca ou mais forte? Mais forte. Deus usa ela. De repente alguém manifesta com espírito mau, por ela ter o Espírito de Deus, porque ela se colocou à disposição de Deus para isso, mesmo não tendo nenhuma ocupação na igreja, um título, ela vai lá e liberta. Ela ora e o doente é curado, porque ela tem autoridade. No nome de quem? Então há pessoas que ao longo da vida vão amadurecendo, mas há outras que o tempo não fez bem. O tempo vai passando e elas vão, existem aquelas que amadurecem e aquelas que vão envelhecendo na fé. Amadurecer, tu fica mais forte, mais resistente. Mas existem aqueles que vão envelhecendo na fé. Vão se cansando, vão desanimando e vão perdendo a sua comunhão, a sua prática, sua fé. Ela que diante de qualquer luta ia para o altar, ia para a fé, ia para a oração, para o jejum. Diante de lutas e dificuldades, ela dobrava o joelho,
Podia vir o que viesse, ela mantinha sua vida ali alinhada com Deus. Mas o tempo foi passando, ela já não tinha tempo para orar, para ler a palavra. Quando vinha uma luta, ao invés de ir a Deus, começava a se queixar e lamentar. Foi abandonando o altar, foi abandonando a comunhão, foi abandonando sua vida com Deus. E a fé que outrora estava aqui começou a descer. E o que era certeza virou dúvida. O que era coragem virou medo. E a pessoa vai declinando. Pedro, 1 Pedro 5, se não me falhe, ele disse: aquele que tendo provado o dom celeste e revolvendo-se volta atrás, torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. Nesse envelhecimento da fé, a pessoa vai de quente, vai se tornando o quê? Morna. Ela não sai da igreja, mas ela já não vive aquela fé. Ela fica morna. E por conta dessa mornidão, podemos assim dizer, por conta dela não viver mais essa fé, ela começa a voltar a fazer o que fazia antes, pouco a pouco. E aí entra no que acabamos, no que vamos agora iniciar. Ela começa a tornar a ser quem ela era. E quando o Espírito Santo, movido pela boca do servo, por uma palavra, por uma mensagem, fala com ela, ali tem duas coisas a fazer: confessar, se arrepender e dizer: ó Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu estou frio, morno, porque frio é quem está lá fora. Eu reconheço, Deus, que eu não sou nem fumaça do que era. Me ajuda, Jesus. Ó Deus! Ou ela pode simplesmente trancar o coração e dizer: não, essa é a minha fé, e seguir errando no seu caminho. Vamos ler agora o estudo. Fé para pecar. Está, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Hoje, essa passagem bíblica tem sido pretexto para muitos fazerem o que bem entendem, inclusive pecar à vontade. Por isso, há cristãos que mergulharam numa libertinagem tão grande que não conseguem mais enxergar os próprios erros. Dizem que tem fé para namorar incrédulo, frequentar boate, voltar aos vícios, andar na malícia e na maledicência, e recusa a repreensão. Porém, nada disso tem a ver com a liberdade, né? E sim com libertinagem, que é falta de temor, que são duas coisas completamente diferentes. Ponto. Deixa eu falar algo para você, olha só. Veja que interessante, né? Porque no momento desse, gente, impera o espírito do engano, que fala assim: mas a pessoa que esfriou, que está morna, que revolveu atrás, como disse Pedro, cumpriu-se o velho adágio, o velho ditado: a porca lavada voltou lamaçal e o cão voltou vômito. Então, Deus espera o arrependimento, e a pessoa fala assim: mas espera aí, mas ninguém é de ferro. Será que o pastor é tudo isso que ele prega? Mas será que é assim mesmo? Mas por que ela pensa? Porque impera o espírito do engano. Por que ela pensa nessa ideia? Mas não é bem assim, não é bem desse jeito. Por que essa ideia vem? Porque o espírito do engano quer que a pessoa acredite no seguinte: olha, você voltou a fazer porque você é assim mesmo. Mas vamos usar a cabeça. Você voltou a cometer os erros porque está dentro de você. Você é assim mesmo.
Mas vamos usar a cabeça. Deus me tira lá de fora, comi o pão que o diabo amassou. Meu Deus, sofri. Aí Deus me traz para cá. Ele me faz conhecer essa verdade. Ele está investindo. Ele me convida para o batismo, que é a aliança. Ele me dá N exemplos, uma grande nuvem de testemunhas, de ex-drogados, ex-viciados, eis isso, eis aquilo. Pessoas que a fraqueza dela hoje é a força dela. Pessoas que aquilo que elas eram mais fraca, hoje elas ajudam as pessoas a superar. E as pessoas dizem, como é que você conseguiu? Foi a minha fé. Deus investe em mim. Deus usa o obreiro para ficar meia hora conversando comigo, o pastor para me ajudar. Aí vem o diabo com o conto do vigário e fala assim, tu é assim mesmo. E eu numa boa não, né? No inferno, falo para o diabo, converso com Satanás. É verdade. Realmente. Eu penso que eu seja isso mesmo. Para mim não tem jeito. Ninguém é perfeito. E eu aceito essa sugestão, quando eu deveria dizer, você está amarrado, diabo. Para a tua mão não volto mais nunca. Quando eu deveria lutar contra essa ideia mentirosa, eu converso com o maldito Satanás e falo assim, é verdade. Porque o obreiro tal, o membro tal, o ex-pastor tal, o ex-bispo tal, que abandonou a fé e está na mão do capeta, se entregou, porque não eu? Já falei para você, ore por quem caiu e fale para Deus, Deus tenha misericórdia para não aconteça comigo o quê? O mesmo. Mas pensa comigo, quer dizer que Jesus investiu tudo isso para você ficar uma temporada no céu e depois voltar para o inferno de novo? Gente, não faz sentido. Por isso que o Espírito Santo em Romanos 8 disse que Deus não me chamou para a perdição. Agora, se você não tem comunhão com Deus, é óbvio que tua carne vai falar mais que o teu espírito. Se você não tem vida com Deus, você espera o quê? Tem pessoas que não oram, tem pessoas que o mínimo que ela ouve é aqui na igreja, saindo da porta para fora, elas não criaram o hábito de se relacionar com quem? Elas não falam com Deus, elas não são capazes de pegar a palavra e dizer, Deus, fala comigo, Deus. Elas não são capazes de fazer o que está escrito em Romanos 12, oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque de repente você é um solteiro, solteira, viúvo, sei lá, divorciado, e Satanás está dizendo assim, tu não vai aguentar não, tu não vai aguentar não, a carne está pedindo, você sabe o que, né? Para você se entregar à sujeira, à imundície, e o diabo está dizendo assim, mas tu é homem, mas tu é mulher, e a carne está dizendo assim, você precisa, vai lá, faz, se entrega a essa impureza, a essa fantasia, e aí você conversa com o capeta, e fala assim, é verdade nada, é mentira, por que sua carne está falando mais que o teu espírito? Porque se você oferecesse teu corpo como sacrifício vivo a Deus, se cumpriria o que está escrito na palavra dele, que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. E eu preciso entrar em detalhes? Uma das coisas que o meu pastor me ensinou, porque se tem fase que você está com os hormônios explodindo, qual é? É quando você está velho? Quando você está na meia vida? É na adolescência, na aborrecência, né? É na adolescência. E eu lembro do meu pastor me falando, Flávio, para você vencer tua carne, você tem que oferecer teu corpo a Deus. Jejuma para que o Espírito Santo... Você pode jejuar por uma conquista, você pode jejuar por um parente, mas você tem que jejuar para que o Espírito Santo neutralize os desejos da tua carne e te santifique. Porque não tem essa não, gente. De eu ficar uma temporada aqui com Jesus, daqui a pouco eu volto para o inferno, volto para a mão do diabo. Não faz sentido isso. Então Deus não iria me chamar. Então Jesus morreu em vão, porque Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados.
Se eu volto à vida velha, é como se tudo que Jesus passou, aquele preço caro que ele pagou, para mim nada foi a mesma. Jesus para mim morreu em vão, porque ele morreu para me salvar, para me resgatar, para tirar minha alma do inferno. Mas eu estou rejeitando isso, pelo amor de Deus. Fala para esse maldito espírito enganador que você não é assim não, que você não vai terminar assim não, que você não vai continuar nessa vida não, que você vai se voltar para Deus. Amém? Seja você quem for. Seja você quem for. E para concluir, o Espírito Santo diz assim: a liberdade a que Cristo nos chamou tem como norma o respeito à sua palavra, o temor ao seu nome e a submissão aos princípios que ele estabeleceu. Quando entendemos isso, somos capazes de renunciar até mesmo àquilo que não é pecaminoso, só para não escandalizar o quê? Escandalizarmos o quê? Ninguém. Há coisas que somos livres para praticar, mas em nome do zelo pela nossa salvação e pela salvação dos outros, nós recusamos a fazer. Nós recusamos a fazer, porque não queremos que essa liberdade se torne desenfreada para a carne e um empecilho ao desenvolvimento do quê? Da fé. Nos privamos até do que é lícito, como está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:1. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Outro dia eu orientava um rapaz, e eu falava assim: olha, quando você, e isso de repente nem precisa estar na igreja para entender, mas mais ainda quando você é de Deus, porque havia um conflito com esse rapaz, porque ao voltar do trabalho, ele dava carona para as colegas de trabalho. Bolé, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se eu dou ocasião, por exemplo, a pessoa é casada, e ela diz assim: eu estou bem com Deus, pastor, estou bem com Deus, estou bem no meu relacionamento, e eu não vou fazer nada. Mas pensa, tu é uma pessoa casada, ou casado, e aí você está voltando do trabalho, só se for um caso assim, de vida ou morte, tem um lado, o bandido correndo com a faca atrás da pessoa, entra aqui dentro. Mas aí você tem uma esposa, e aí você coloca uma mulher do lado da boleia do teu carro, e fala assim: não, eu vou te dar uma boleia. De repente, nos seus olhos, aos teus pensamentos, não tem nada demais, mas aquilo vai se tornar um escândalo para quem vê, e vai ser um obstáculo e um problema no teu relacionamento, que vai gerar o quê? Vai gerar ciúmes. E dependendo do que está dentro daquela pessoa, pode dar ocasião para a tua carne. Então não é nada demais, realmente. Tem alguma coisa demais? Mas olha o problema que você pode criar. Vai que alguém vê e diz, chega para tua esposa, teu marido, e fala: vi fulano com uma mulher dentro do carro, pronto. Já dizia na minha terra, até explicar que focinho de porco não é tomada. É diferente quando há 2, 3 pessoas, porque a própria Bíblia diz que diante de 2 ou 3 testemunhas, toda a causa é provada. Mas quer dizer, é lícito, não é lícito? Dá a boleia, mas não convém, porque se alguém vê, vai me interpretar mal. Se a esposa vê, vai gerar o quê? Ciúmes. E se aquela pessoa tiver outras intenções, aquela ocasião para investir. Então não precisa você ser uma pessoa, podemos assim dizer, madura ao extremo, para entender
isso. Tudo é bom, mas nem tudo convém, porque pode escandalizar, pode dar ocasião para a carne, como pode gerar no seu cônjuge o quê? O ciúme. Aí começam as brigas. Aí de repente você quer tirar a razão da sua esposa, do seu marido, sei lá, diz, mas não é nada demais, você está exagerando. Mas é claro que qualquer pessoa vai ficar enciumada. Ou não? Mas de repente a pessoa pensa, mas é lícito, mas não convém. Eu estou dando um exemplo, mais ou menos para você entender que tem coisas que é melhor você vigiar, para não escandalizar outros e não dar ocasião à sua carne. Deu para entender? Tem outros exemplos, mas eu não estou fazendo reunião com criança, estou fazendo reunião com adulto. Amém? Então, quando nós entendemos isso, poxa, gente, não tem como a gente viver aí refém da nossa carne. Por isso que agora, nesse momento, nós vamos buscar o Espírito Santo. Se você está morno, fala para Deus. Se você voltou atrás, se realmente você tem pensado dessa forma, eu tenho minha fé, e segue errando, seja você quem for, se humilhe. Se você não tem o Espírito Santo e está sendo difícil para você resistir à carne, pede a Jesus, me ajuda, Senhor, dai-me o teu Espírito. Poxa, conversa com Deus. A ocasião é essa. Tem ocasião melhor? Ninguém vai te incomodar. Amém?